Enem 2019, hein, gente? Essa foi antes da pandemia. Hashtag saudades. Bora lá. Ó, em 1808, tá vendo? Ó, Dalton publicou seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química. É uma questão sobre o modelo de Dalton que já te disse o ano. E aí é aquilo que eu te falei. Tem fonte que fala que foi 1808, tem fonte que fala 1803. Por que isso? Porque tem fonte que coloca o ano que o cara foi premiado, tem fonte que coloca o ano que o cara foi que publicou o livro, como esse aí. Tem ano que o cara coloca o ano, tem cara que coloca o ano que ele começou a pesquisa e por aí vai, tá? Então não se preocupem com o ano, falei de novo. Ó, do qual continha 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são enumerados a seguir. O que esse trecho da questão falou, gente? Dalton foi o primeiro cientista a publicar sobre a estrutura da matéria, sobre a estrutura atômica da matéria. Ele resgata os pensamentos filosóficos de Leucipo e Demócrito, que vieram séculos antes deles. Então, ele tem uma importância para a comunidade científica muito grande, visto que ele é o primeiro modelo científico. A gente tem que pensar que em 1808 o método científico em química estava muito novo ainda. Você vê, o método científico em química, a utilização do método científico na química começa ali na segunda metade do século XVIII, 1780, 1760, por ali. Antes da Revolução Francesa, que é 1780 chutei 3, tá? Não sei. 1700 e muito, quase 1800, que é a Revolução Francesa. Antes da Revolução Francesa, Lavoisier postula sobre os métodos científicos, porque ele era cobrador de imposto da coroa do rei Luís e ele tinha muita grana e muito tempo livre. Então ele construiu na casa dele um laboratório. E não precisava só disso para construir um laboratório. Você precisava ter grana, você precisava ter tempo e olha o principal, você precisava ser amigo do rei, porque era uma prática proibida você estudar as transformações. Até a Revolução Francesa, né? Mas até Lavoisier, a química era chamada de alquimia e não possuía uma linguagem própria, uma linguagem específica, padronizada, justamente porque era proibido você fazer esses experimentos, era proibido você buscar essas informações. Então, os cientistas, né, não eram cientistas porque não tinham método científico, mas os alquimistas utilizavam os porões das suas casas, utilizavam locais não muito conhecidos, locais inóspitos, e cada um formava uma linguagem específica para se comunicar. Então eles estavam falando às vezes da mesma coisa com nomes diferentes. Isso dificultava muito a comunicação e a evolução da ciência. Em 1808 foi o primeiro grande modelo que explicou a constituição da matéria, a constituição das partículas, que foi o modelo de Dalton. E ele fez 5 postulados que estão expressos na questão. E aí uma dica minha para você quando for resolver a questão do Enem. Sempre que tiver um textinho, alguma parada para você analisar e continuar o textinho, você vai pular essa parte aqui, ó. Você vai pular. Por que você vai pular? Porque não vai adiantar você ler esses 5 postulados. Porque a pergunta vai ser justamente sobre os postulados. Então, vale mais você pular e entender, tá bom, 5 postulados, beleza, vou terminar de ler aqui, para quê? Para entender qual é a pergunta e aí sim buscar no texto. Então, essa parte aqui central, ela pode ser um texto, ela pode ser um gráfico, ela pode ser uma figura como essa aqui, ó. Ela pode ser uma figura, ela pode ser isso tudo. Então, gente, muito, muito cuidado. Eu aconselho vocês a pularem essa parte, tá? Por quê? Para te dar mais organização. Então vamos lá. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria. E aí, gente, essa crescente na descoberta do átomo foi justamente a descoberta essa crescente descoberta sobre a formação da matéria, sobre o átomo, só foi possível graças à evolução do conhecimento sobre a eletricidade e sobre a natureza elétrica das matérias. E a partir daí, a parada desenrolou por um bom tempo.
Mas sempre vai ter mais experimentos em que essa teoria aqui não consegue explicar, e à medida que esses experimentos vão surgindo em números maiores, essa teoria vai perdendo força e aí você tem que reformular tudo ou, ou rever algumas pequenas coisas. Atualmente, as reformas nos modelos atômicos elas são muito pontuais, porque o modelo atômico digamos que ele deixou de ser uma grandeza química, ele passou a ser mais físico e matemático. Então tudo é calculado, tudo é expresso em matemática. E tem dado certo, tem as previsões feitas matematicamente têm surtido efeito no laboratório. E é isso que a gente precisa para rolar. Então eu não acredito que vá haver uma mudança muito grande, pelo menos nos próximos anos. Bom, agora a pergunta, que é a parte mais importante. Chegamos na parte mais importante da resolução da questão, que é a parte da pergunta. Com base no modelo atual que descreve os átomos, qual postulado de Dalton ainda é considerado correto? Bom, vamos lá. Vamos julgar. 1. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Não, está errado. Lembrando que ele quer o correto. 2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Também está errado. Por que esse está errado, gente? Por quê? Uns átomos do mesmo elemento químico podem ser diferentes, como, por exemplo, isótopos. Quando eu pego isótopos, eu tenho átomos do mesmo elemento químico, portanto, átomos com o mesmo número de prótons, e eu tenho ainda massas diferentes. Então, tem átomos de um mesmo elemento com massas diferentes, não são idênticos entre si. 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Então, vamos lá. Diferentes elementos têm diferentes tipos de átomos. Concordei. Está válido até hoje. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Não. Aí não. Seus átomos têm diferentes prótons. Beleza? Não é massa. 4. Os átomos são indestrutíveis. Já parei por aqui, já está errada, porque a gente sabe que a gente consegue do átomo separar o próton, o nêutron e o elétron. A gente sabe que ele tem partículas menores que os átomos e, portanto, a gente consegue destruir os átomos. Os átomos de elementos combinam-se com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Sim, galera. Foi Dalton que falou isso. E Dalton falou isso, gente. Olha que loucura. Quem está aqui que conhece um pouquinho de ligação química, eu vou me aprofundar, hein? Prestem atenção. Ligação química, gente, é compartilhamento de elétrons ou transferência de elétrons. Um recebe e o outro dá. Dalton postula sobre ligação química entre os elementos antes de conhecer o elétron. Só com a vivência dele nas experiências que ele fez, ele consegue postular isso. Isso é absolutamente inovador. Você consegue postular sobre ligações entre átomos sem conhecer o elétron. Né? É uma mente brilhante, com certeza. Bom, alternativa correta, 5, letra E.